Olá, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos aqui em mais uma coluna Drag o Quê? E hoje nós estamos recebendo a drag queen pioneira no Brasil em intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, Rita de Libra. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, aqui é a Rita. Então, vamos nos apresentar primeiramente quem é Rita de Libras, quem te criou, como é que surgiu essa história de unir o universo drag queen com a língua brasileira de sinais. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Eu sou o Leon Tarragó, um pedagogo que trabalha com arte inclusiva desde 2009, 2012. E a Rita, ela foi uma inspiração que eu tive a partir do teatro, que precisava de um personagem feminino e ela surgiu. E agora ela acaba sendo uma parceira para mim dentro das histórias e eu entrei ali como seu noivo. Porque a gente começa a construir algumas coisas desde o teatro. Inclusive, eu usava a língua brasileira de sinais nas apresentações. Teve uma performance que precisava de um personagem masculino que se transformava num feminino porque era uma palhaça. Era um palhaço que queria ser uma palhaça dentro do circo. E o dono do circo não aceitava esse tipo de coisa. O homem não podia usar saia, por exemplo. E eu quebrava aquele estereótipo porque o meu personagem ele queria usar saia assim. E aí, quando eu coloquei uma peruca na cabeça, já era, precisava trazer uma arte drag também para mim. Me diz, quando foi que tu começaste a estudar Libras e introduzir isso na performance drag? Eu sei que tu já fizeste a tradução de vários shows, como da Isa, da Pablo Vittar, da Glória Groove. Como é essa experiência? Então, na época que comecei o curso, depois de um tempo eu já fazia prática, tendo desde em eventos, dentro da sala de aula, fazendo a mediação entre professor e aluno na universidade. Mais tarde, com o teatro também, eu fazia a tradução das músicas. E quando a Rita apareceu, eu tive que fazer uma performance completamente diferente. Porque dentro de uma das primeiras apresentações que eu fiz, quando a cortina se abriu, eu vi plateia surda junto. O meu ex-marido e o amigo dele estavam ali na plateia. Eu ia fazer só o lip sync da música, porque era a dinâmica que eu já conhecia. No momento que eu vi eles, aí eu comecei a sinalizar também a música. Então eu sinalizava e cantava ao mesmo tempo para tentar interagir com todas as pessoas e mostrar essa arte plural. Ficava com muito medo da questão de a pessoa achar que eu estava fazendo chacota com as mãos, ou que eu estava sendo pejorativo, talvez porque ninguém tinha experiência nessa área. E eu, como pioneira, é bem complicado, porque eu não tinha uma referência. Mais tarde, eu comecei a ter contato com surdos que se montam, mas aí são surdos, não é um intérprete, não é a pessoa que está sinalizando fazendo uma música ali. O intérprete não podia estar de maquiagem, tinha que estar com roupa neutra, roupa preta de preferência, mulheres de cabelo preso para trás, sem brinco, sem anel, sem unha pintada, sem maquiagem, sem nada. Eu falei, cara, como assim? Depois eu comecei a afrontar. Ah, mas o surdo que tá ali na minha frente, o surdo, ela tá toda maquiada, tá bonita, tudo mais, e eu tenho que estar feio? Não, não vou fazer isso não. E tendo a referência das pessoas de São Paulo, isso me ajudava a me sentir mais confortável. E comecei assim, a ser a drag, a estar espalhafatosa, mas fazendo sempre contraste com as coisas, na forma que eu, às vezes, em evento atualmente, que eu sei que o fundo vai ser branco. Então, eu vou usar uma roupa escura que vai dar um contraste. Então, se o fundo é escuro, eu vou usar uma roupa mais clara, porque eu sei que vai deixar mais visível as minhas mãos. Então, existem algumas técnicas que tu faz. E os surdos nunca reclamaram de, eu não estou entendendo por causa das tuas unhas. Isso é história. É história de ouvinte que está querendo enrolar e querer te cortar. Isso tu achas que a própria comunidade ouvinte e intérpretes não gostaram dessa modificação de ter uma pessoa de peruca, de maquiagem, de batom, fazendo esse trabalho? Eu lembro que a única vez que eu tive uma reclamação dentro de um evento corporativo que me contrataram foi em Florianópolis. Eu estava em modalidade online, já tinha iniciado a pandemia, então era todo online. E eu sei que eu estava com uma roupa azul cheia de brilho. E eu recebi mensagem do organizador falando: Rita, olha só, tu pode trocar de roupa porque tem gente que está reclamando porque tu está chamando muita atenção. Aí eu achei estranho. Eu disse: quem estava? Quem está reclamando? Aí mandaram o contato da pessoa, mostraram o nome. Na hora que eu peguei esse nome, eu joguei na internet ali, joguei no Instagram.
Aí eu olhei que era um intérprete reclamando. Eu falei, cara, a gente é do mesmo núcleo, do mesmo grupo profissional e tu tá reclamando. Então não é porque eu tô colorida, é porque eu tô uma drag. Fato que é por isso, é um preconceito que tu tá tendo aí. E agora a gente descobre esse tipo de coisa, sabe? E depois, mas foi a única vez que eu tive problemas assim. O resto agora, ou também se tem algum tipo de comentário desse jeito, eu nem não percebo porque eu faço bater assim, sabe? Escorrer pela minha orelha, porque nem chega até mim. Não me abala mais. E falando nisso, né, como é que tu trabalha essa questão da acessibilidade e da diversidade, né? Porque teus conteúdos no Instagram, eles também levantam a bandeira LGBTQIAP+, e são, obviamente, claros, todos em libras. O quão importante para ti é levantar essas duas bandeiras? Uma das coisas que eu sempre pensei quando comecei a crescer e querer ser um profissional, eu queria ser exemplo para outras pessoas. Eu sempre dizia isso, porque eu não queria ter vergonha ou passar a vergonha porque a gente sabe que a sociedade ela impõe uma coisa que a pessoa LGBT ela é incapaz, parece que ela não consegue seguir uma profissão, parece era muito limitado. Tu podia só ser uma coisa, subemprego ou alguma coisa assim. Eu sempre quis me dedicar àquilo ali para mostrar e para ser exemplo também para uma próxima geração que daqui a pouco vai ver assim, poxa, eu quero ser um profissional da Libras. Olha que legal. Tinha lá na época que eu era criança, eu lembro de uma drag que agora tem 60 anos que começou. Então eu posso ser também. Sabe, eu acho que isso é muito importante, porque eu não via representatividade de profissionais quando eu era mais novo. A gente não encontrava um LGBT que fosse de uma profissão grande e tudo mais. Agora a gente já vê. Eu já comecei em eventos, sei lá, 10 anos atrás, que quando um médico, por exemplo, falava que era LGBT para mim, eu ficava super feliz. Falei, cara, que máximo, então é possível. Sabe? Eu acho que a representatividade é muito importante. A gente agora vê LGBT em todas as situações, em todos os cargos políticos, dentro da televisão, em séries, em tudo a gente consegue ver. E a gente se identifica. No momento que tu consegue se identificar com uma personagem mesmo, no fictício, ou numa pessoa ali perto de ti, nossa, tua vida muda por completo. Com certeza, né? A gente tem referência para que a gente tenha coragem para seguir, né? Eu vou te dar um exemplo. Aqui, nós sempre vemos drags sendo performadas principalmente por homens. Não tem muitas mulheres, não tinham, na verdade, muitas mulheres, principalmente cis, fazendo drag. E aqui a cena de Belém também começou com uma mulher metendo o pé na porta para que outras mulheres pudessem estar hoje montadas e para que hoje eu pudesse estar aqui. Num dos maiores veículos do Norte, também montada, mostrando a minha arte e sendo mulher e podendo fazer drag. Então, eu acho que a referência é tudo, né? Como tu falaste. Ainda falando do teu conteúdo no Instagram, que inclusive eu estava consumindo horrores, descobri que Dona Rita de Libra é casada, é noiva, e também tem outras personagens que entram nessa história. Quem são essas pessoas e qual é a função que elas têm nessas sketches que tu crias? Sim, eu comecei a construir por ser ator. A gente começa a querer criar mais e mostrar a nossa própria criatividade. Eu acho que é um incentivo também para a gente começar a pensar mais. Eu iniciei só com a Rita. A Rita ficava ali como uma coadjuvante, ela sempre tem. Os holofotes são todos para ela. Ok. Mais tarde, eu sempre quis colocar algumas brigas de casal que existem, isso é normal, porque eu convivo muito com casais. No momento que eu encontro casal, eu começo a ver a picuinha dele, e eu fiquei, cara, preciso colocar isso aqui dentro. E consigo daí aparecer desmontada para dar recado, para fazer tudo. Então eu sou o noivo dela. A gente começou um namoro e tudo mais, e foi construindo isso de parceria. Inclusive, conta para o público que tu me contaste quem é que cuida da roupa do figurino da Rita. Essa história é muito engraçada porque é muito real. A Rita, ela não faz nada dentro de casa. Ela grava as coisas dela, mas quem edita sou eu. Quem arruma os cabelos dela sou eu. Quando ela sai, quando ela toma o banho dela e tudo mais, quem tem que arrumar a casa sou eu. Então a casa fica um caos. É muito engraçado. Agora a gente está tentando começar a trazer ela para a questão da cozinha. Porque ela não faz comida. Eu faço a comida e ela come.
Às vezes, por ela também não come, então é muito complicado. Porque senão vai estragar a maquiagem, lá tem toda essa função. E é muito engraçado que esse tipo de acontecimento é real, acontece dentro da nossa casa, e eu posso contar isso de uma forma humorada. Mais tarde, eu comecei a notar que as pessoas estavam pedindo muito conteúdo infantil. Então, nós trouxemos uma adolescente ali, que é a Lua, que já é aquela versão assim mais, ai, que saco, eu não acredito que, sabe, reclamona, aquela criança, aquele jovem ali que tá entre os 12 e 15 anos, que não quer fazer nada, mas quer fazer, que sabe de tudo, mas não sabe. É aquela nossa fase que todo mundo teve, que a gente é teimoso, feito uma mula, né? Feito a égua aí que você falou antes, né? E tem todo esse formato. E agora tá vindo um outro esquema do multiverso da Rita. Eu já percebi, que loucura! Eu que tô ficando louco com toda essa situação, porque a gente está trazendo as personalidades a partir do signo. Porque a Rita mesmo, a Rita de Libra, ela não consegue ser malvada. A gente já tentou, eu já tentei, algumas pessoas já me passaram esse feedback falando, cara, tu não consegue. Ela não vai conseguir dar um shade em alguém, ela pode ser irônica às vezes, mas muito, muito limitada. Então, joga para outro. Eu, não, tranquilo. Então, começou a vir a Rita de Ares, já foi feita, que ela já tem uma roupa própria, tem um cabelo específico para ela, que é uma loira com uma personalidade meio Nazaré Tedesco, sabe? Aquela referência de Carminha, Paula Bratti, uma coisa bem caricata, bem Ares, bem sanguinária. Veio a Rita de Escorpião, que ela já está aqui, ela já está presente, porque o meu signo é de Escorpião, então eu tenho muita propriedade nisso. Propriedade. E o meu terapeuta, por exemplo, ontem numa reunião, ele veio conversar comigo falando, tu foi ríspida no vídeo. E eu, como assim foi ríspida? Não tem como. Aí ele foi ver o vídeo e me mostrou ali naquela frase. Eu falei, aí eu olhei e disse, eu não acho que tá ríspido. Daí eu tô com a personalidade da Rita de Escorpião. Eu tô com o cabelo dela, eu tô com a roupa dela, deve ter sido isso, porque ela é um pouco mais imponente. Então, e aí eu fiquei assim, aí eu comecei a falar, gente, como é que pode? Eu entro mesmo no personagem. Porque eu recebo muito material ali que é direcionado para a criança. As crianças, elas estão consumindo muito meu material, mas eu sempre alerto os pais. Olha o vídeo antes, se está tudo ok, depois apresenta para o teu filho. Porque a minha responsabilidade é de criar o conteúdo. A tua responsabilidade como pai, como mãe, como que tu é de responsável pela criança, é filtrar a informação que vai ser passada para tua criança. Né? Porque é real, a gente sabe que a internet é muito fácil de entrar em vários caminhos. E eu, como pedagogo, também não tenho essa... Eu coloco algumas piadas que elas têm dubialidade, ela tem um duplo sentido, mas que dependendo da criança nem vai se ligar nisso, ela não vai se importar. Mas a gente vai se ligar. Então a maldade vai no olhar de quem está assistindo. Com certeza. Mas que bom, né? É muito bom saber que os pais também estão chegando a Rita de Libra, né? E tem essa questão das crianças também se interessarem por esse universo, porque é muito importante. Falando sobre essa questão, eu fiquei muito feliz quando eu te descobri na internet, porque a nossa coluna ela é muito recente, ela começou em março. E aí, então, desde então, eu comecei a caçar muito conteúdo, porque toda sexta-feira você trazer um conteúdo sobre o universo drag, você tem que ter uma bagagem muito grande para você falar sempre sobre coisas diversas, né? E aqui nós falamos muito sobre a performance drag na Amazônia. E aí, quando eu te encontrei, eu digo, gente, que incrível, uma drag que está levando, fazendo que as pessoas entendam, tanto para quem não ouve, né, quanto para o público ouvinte, a questão da importância da acessibilidade, a importância da Libras. Então, tipo, eu fiquei encantada. Primeiro por uma questão que é um pouco de uma frustração pessoal também, porque desde sempre, eu acho que desde o meu contato quando eu era adolescente com a linguagem de sinais que eu aprendi o alfabeto, que foi o básico, eu disse, eu preciso aprender. E até hoje, na minha vida, eu ainda não consegui aprender para me comunicar. E no meu prédio eu tenho uma vizinha que nós nos comunicamos pelo básico
E basicamente pela leitura labial, né? Então, eu sinto que eu preciso aprender, porque eu quero me comunicar melhor com essa vizinha, e também porque, assim como qualquer outro idioma, como a gente se esforça para aprender o inglês, para aprender um outro idioma, como, por exemplo, o coreano, que eu gosto, Libras, a língua brasileira, também é um outro idioma. Então, tá como uma das minhas metas. Então, quando eu te encontrei, eu disse, gente, esse conteúdo, ele precisa aparecer na coluna, as pessoas precisam conhecer, e eu fiquei muito, muito feliz de saber que tem uma drag que está falando sobre isso na internet, que está traduzindo interpretando esses shows. Então eu fiquei muito, muito feliz. Não poderia deixar de expressar isso nessa entrevista e para o nosso público aqui que está nos assistindo. Então, muito obrigada pelo que tu estás fazendo, de verdade. Obrigado. Fico todo constrangido. Como eu não tô maquiado, eu fico vermelho, eu tenho que cuidar. Que é isso, a Rita é mais, né? Mas vamos lá. Eu quero, aproveitando, como eu te disse, ser muito básico, para mim e para o público, expressões desde o oi, como vai, como a gente poderia se comunicar. Certo. Vou mostrar o oi. A mãozinha a gente fecha ela como se fosse uma bolinha. E agora, o dedo mínimo vai levantar. Oi. Oi, Rita. Agora é para perguntar uma coisa que é bem interessante também, que eu gosto muito de ensinar, é o sinal de banheiro. Porque se alguém está na rua, por exemplo, e te encontra e pede um banheiro, mesmo que seja público ou privado, o sinal do banheiro a gente faz um chifrinho. E bate aqui no antebraço. Isso aí, banheiro. Tá, mas o banheiro, sabe, já tá aqui. Ah, é ali. Ou é ali. Sabe, tu apontou para onde é. Então tu já consegue direcionar e a pessoa vai conseguir no banheiro. Porque, coitado, a gente tá com vontade de ir no banheiro e tá na rua, é triste. Adorei. Inclusive, para quem quiser aprender mais, é só seguir @Rita de Libra, que tem muito mais conteúdo para saber como se comunicar pela linguagem brasileira de sinais. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu ainda quero que tu deixes um recado para o nosso público, fale sobre essa importância de conhecer esse outro idioma, né? E deixe, é claro, as tuas redes sociais. Então, uma das coisas que, em nome da Rita de Libra e em meu nome também, eu venho aqui mostrar para vocês tentarem evitar esse termo que é pejorativo, é ofensivo, que é surdo-mudo. É uma questão que a gente utilizava há muito tempo e não é mais usado. E a gente tem que saber que, às vezes, o português ele vai alterando e com essa atualização a gente precisa evoluir também junto com a língua portuguesa, certo? E também mostrar que a língua brasileira de sinais ela é uma língua muito recente. Desde 2002 ela existe, ela já existia, mas dentro da lei, com meio de comunicação alternativo, por isso que essa informação ela não chega a tantos lugares, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de Libras, a gente fala de língua brasileira de sinais, porque existe estrutura gramatical, existe sintaxe, existem várias informações ali dentro que a gente constrói toda uma narrativa. E isso, quando tu começa a entender e quer participar, tu vai abraçar essa língua e tu vai ver que é incrível estar perto. Por isso, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho da Rita, de falar sobre a língua brasileira de sinais também, pelo respeito que eu tenho de estar dentro dessa comunidade já há mais de 10 anos. E dizer que se você quer aprender Libras, pode entrar nas redes sociais procurando o nome Rita de Libra, RTADLIBRA, e você vai encontrar uma mocinha bem simpática de cabelos laranja, feito curupira, e tu vai amar de paixão, porque eu já amo. Eu já amei, eu já sigo, já consumo todo o conteúdo, e é isso mesmo. E é isso, para quem está chegando aqui agora, toda sexta-feira nós temos coluna Drag o quê? Eu sou Ellen Mundark, @drag de lua no Instagram. Me siga para conhecer mais da arte performática, da cultura drag, tanto aqui na Amazônia quanto em outros lugares do Brasil, como você pode ver hoje com Rita de Libra. Até mais. Tchau! É o melhor, é o pós-crédito. Tem que fechar a porta. A gente tá aqui sem ar-condicionado. Imagina, eu tô montada. Belém já é quente. 3 dias depois...
Aqui tá 19 graus, então... Então, vamos tentar combinar para tu ensinar para os leitores de O Liberal cumprimentos básicos. Tu tá rindo do meu perrengue, é? Não, é porque entraram aqui na sala para buscar os aparelhos e como ele não estava na câmera, ele quis se disfarçar e ele andou assim. Não trabalho com gente normal, não dá, não rola.